Gente, a gente quer começar uma nova série de mensagens hoje aqui, que vamos estar acontecendo não só no sábado, na sexta, mas também no domingo, nos cultos da semana, que é O Caminho da Santidade. Nós resgatamos um livro muito antigo, e quando eu falo muito antigo, eu não lembro nem o ano que ele foi publicado, mas quando eu li esse livro, eu li em 2003, porque eu tinha algumas anotações, eu peguei o livro lá em casa. Então já faz bastante tempo que eu li esse livro, que chama-se O Retorno à Santidade. Nós decidimos um pouquinho diferente o tema, mas saindo desse tempo de uma busca de unidade, avivamento, semana de avivamento, que nós tivemos nas últimas semanas aí acontecendo, nós continuamos a clamar e orar por essas coisas, mas nós também acreditamos que é importante que, como igreja, além de buscar orar mais, ler mais a palavra, de buscar mais por esse grande avivamento do Senhor, de um despertamento espiritual, um Deus santo se relaciona com pessoas que buscam um caminho de santidade. E por isso que nós queremos, nas próximas semanas, ministrar para toda a igreja e trabalhar essa temática de o caminho da santidade. E como essa progressão, porque quando nós conhecemos ao Senhor, nós somos salvos, nos encontramos com Ele, nós começamos agora uma nova caminhada, uma caminhada de santidade, que nós vamos refletindo cada vez mais o caráter de Cristo e não mais simplesmente o nosso. Ele vai revelando áreas da nossa vida que precisam melhorar, pecados que temos que deixar de lado, e por isso é tão importante. Nenhum despertamento espiritual ou um grande avivamento se sustenta se não houver santidade. Afinal de contas, a palavra de Deus revela, sem santidade ninguém verá o Senhor. É como se como diz no livro de Isaías, os nossos pecados geram uma distância, um afastamento de Deus para conosco. Por quê? Em meio à santidade de Deus, Ele se relaciona com criaturas que estão buscando essa mesma coisa, a santidade. Esse livro é muito interessante, a gente até conseguiu, ele não está mais sendo publicado, o pessoal da igreja conseguiu mais algumas cópias que estão na livraria. Se tiver interesse em fazer depois, você faz no estilo de devocional e vai seguindo cada semana depois, não tem problema. São todas bem curtinhas, mas é interessante porque quando o autor desenvolveu esse livro, ele desenvolveu pensando num grande despertar que é relacionado com um movimento de santidade no meio do povo de Deus. E ele trouxe algumas áreas, ele vai trabalhar alguns tipos de pecado para tentar mostrar quão importante é a gente colocar a nossa vida nos eixos. Ele vai trabalhar, por exemplo, pecados de pensamento, pecados de omissão, pecados de palavra, pecados de relacionamento, pecados de atitude, pecados de autocontrole. Que negócio difícil. E fecha o livro com um tempo de consagração. E hoje eu quero conversar com você, estudar na palavra de Deus, sobre esse primeiro tópico, pecados de pensamento. Quando eu estudava a palavra, tentando entender um pouco mais com relação a isso, a minha oração era que Deus, em primeiro lugar, viesse nesse lugar purificando os nossos pensamentos e que nós pudéssemos levar os nossos pensamentos cativos ao senhorio ou à obediência de Cristo, que é o que nós vamos estudar hoje aqui. E Deus falou muito fortemente comigo com relação a essa temática do tema da mensagem de hoje, fortalezas da mente. Porque algumas vezes existem mentiras, existem algumas situações na nossa vida que geram grandes fortalezas que nos impedem de viver aquilo que Deus tem para fazer através da nossa vida. Eu queria olhar para a palavra de Deus hoje junto com você, porque algumas vezes são traumas, coisas do passado, palavras que são mal colocadas, coisas que nós deixamos fazer espaço no nosso coração ou na nossa mente, que não deveriam ter espaço, mas infelizmente têm poder de nos bloquear e nos impedir de viver coisas novas com o Senhor. Eu lembro de uma jovem, quando eu comecei o ministério aqui na igreja, e ela veio me procurar um dia para conversar, porque ela havia há pouco tempo sofrido algo terrível, hediondo, para ser bem sincero, seria a melhor palavra para descrever. E quando ela foi pegar o ônibus para a faculdade, ela foi abusada por um homem. E ela veio conversar comigo, pedir ajuda e oração, e tudo que eu pude tentar fazer, eu tentei ajudá-la naquele tempo. E lembro que algumas semanas depois, ela voltou para conversar comigo, mas ela estava com muita vergonha, e falou assim: pastor, mandou mensagem, você pode descer aqui, eu não quero subir hoje aí na igreja, nos escritórios aqui que temos no prédio atrás do templo. E eu desci. A gente foi ali perto dos anexos de madeira. Ele falou: pastor, eu chamei você aqui porque eu não queria que ninguém me visse. Eu estou morrendo de vergonha de tudo que aconteceu ainda. E eu não acredito que Deus pode
continuar cuidando de mim, nem me dar um futuro por causa daquilo que aconteceu. E ela tinha um envelope nas mãos. Eu acabei de sair da clínica, pastor. E eu fiz um exame para ver se eu tinha alguma coisa por causa daquilo. E eu não tive coragem de abrir o exame. E eu orei. E Deus falou que era para eu vir na igreja, abrir com o pastor. Que negócio complicado o pastor, né, gente? Quem está orando para ser pastor, ora mais, meu filho. E aí nós oramos, abrimos. Graças a Deus, não tinha realmente nada, né? Nenhuma situação além daquilo que já havia acontecido, todo o trauma gerado, que já é um absurdo, claro, né? Mas ela falou assim, pastor, mas desde que aconteceu, existe um pensamento recorrente na minha mente que eu não consigo tirar da minha cabeça. Eu falei, o que é? Que eu nunca mais, que por causa daquilo, eu não vou me casar nunca. Não existe um homem na face da terra, sabendo da minha história, que vai querer um dia ter alguma coisa comigo. E ela começou a criar aquela fortaleza na mente dela, achando que aquilo era uma verdade, mas aquilo era uma mentira. Algo do inimigo colocado sobre ela, usando uma crise, uma situação do passado, para impedi-la de olhar com os olhos da fé coisas que Deus podia fazer na vida dela. O tempo passou. Ela casou. O marido sabe da história toda e não afetou. Sabe por quê? Deus é especialista em trabalhar através da nossa história em situações complicadas pelas quais nós já passamos. Mas para que isso aconteça, nós precisamos quebrar fortalezas que muitas vezes nós criamos ou permitimos que outras pessoas criem na nossa própria mente. E hoje eu quero falar com você sobre as fortalezas da mente, porque uma das maiores batalhas que acontecem na vida do cristão é na nossa própria mente. Naquilo que nós temos pensado, não só apenas as coisas erradas e coisas que muitas vezes nos afastado dos caminhos do Senhor. Abre a tua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 10. Eu quero ler com você a partir do versículo 1 e entender o que estava acontecendo na igreja de Corinto, de uma batalha que Paulo estava travando, que também tinha a ver com a mente da igreja de Corinto, em meio a várias situações que estavam acontecendo naquela igreja. 2 Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 1. Diz assim a palavra: Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês. Eu que sou humilde, quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente. Rogo-lhes que, quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer, para com alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Estaremos prontos para punir todo o ato de desobediência, uma vez completa a obediência de vocês. Vocês observam apenas a aparência das coisas. Se alguém está convencido de que pertence a Cristo, deveria considerar novamente consigo mesmo, que assim como ele, nós também pertencemos a Cristo. Pois, mesmo que eu tenha me orgulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos deu, não me envergonho disso, pois essa autoridade é para edificá-los e não para destruí-los. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nos visita mais uma vez esse lugar. Fala aos nossos corações, Deus. Nos dá entendimento da Tua palavra. Aqueles que não Te conhecem hoje possam sentir algo novo do Senhor neste lugar. Que o Senhor venha falar de maneira singular com cada um de nós hoje aqui. Essa é a nossa oração, Deus, no nome de Jesus. Amém. Esse texto nos ensina poderosamente sobre as batalhas que são travadas na nossa mente. E hoje eu quero olhar com você como que nós devemos lidar com as fortalezas que muitas vezes criamos na nossa própria mente e como destruir cada uma delas para que nós possamos dominar, inclusive, algo extremamente complicado que é os nossos próprios pensamentos. Gálatas capítulo 5, versículo 22, quando Paulo fala sobre os frutos do Espírito, o último que ele vai falar é o domínio próprio. Dominar a atitude, meu irmão, já é difícil. Dominar pensamento. Afinal de contas, eu não consigo dominar a velocidade que os pensamentos vêm. Eu consigo dar ou não
vazão ao pensamento, e aquilo se vai dando vazão, vai chegando no coração e pode gerar uma atitude que pode ser algo que vai me afastar ainda mais dos caminhos do Senhor. Mas a primeira fortaleza que eu quero ver com você aqui nesse texto é a fortaleza dos padrões humanos. Dá uma olhadinha, o versículo 3 e 4 diz assim: pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo o padrão dos homens. As armas com as quais lutamos não são humanas. Para você entender um pouco mais o contexto aqui dessa carta, Paulo estava lidando com uma acusação complicada de judaizantes, pessoas que eram judeus, estavam se familiarizando com o cristianismo, mas queriam fazer com que o cristianismo voltasse a ter práticas judaicas antigas, como manter atrelado ainda a questão da circuncisão com relação à salvação, ou voltar a observar as leis do judaísmo e não viver sobre a graça daquilo que Cristo havia colocado sobre a igreja. E sabem, em meio à igreja de Corinto, que diziam que Paulo era muito corajoso quando escrevia de longe, mas não era tão corajoso assim quando estava pessoalmente junto com eles. E a resposta de Paulo é interessante e vem no versículo 3 desse texto, revelando a verdadeira natureza espiritual dessa batalha. Influenciados por falsos mestres, os coríntios julgavam o ministério de Paulo pela aparência, e não pelo poder de Deus, não pelo Espírito. Enquanto os judaizantes impressionavam o povo com as suas habilidades e as suas palavras, Paulo não se impressionava com essas coisas. Paulo simplesmente obedecia e fazia aquilo que Deus o havia pedido para fazer. E Paulo está trazendo aqui para o povo da igreja a necessidade de avaliar não apenas as batalhas, as armas que nós usamos, mas o padrão das armas ou o padrão das batalhas que nós entramos. Entre as batalhas que acontecem na nossa mente, qual é o padrão destas batalhas? Qual é a base? Será que ela está muito mais enrustida num padrão humano ou num padrão espiritual, num padrão divino? Isso é muito interessante porque muitas vezes nós nos perdemos em coisas simples. Como estamos nessa terra, enraizados em tantas coisas dessa terra, muitas vezes o nosso juízo de valores se mistura com os padrões humanos, mas o padrão de Deus é diferente. Afinal, o padrão da igreja de Corinto estava mais para o padrão dos homens do que para o padrão de Deus. Deixa eu te dar um exemplo muito simples e muito claro, para você entender o que é padrão dos homens e o que é padrão de Deus. Essa semana, Olimpíadas. Todo mundo torcendo, não é verdade? De algum jeitinho você foi ver alguma notícia, foi ver alguma das competições. Nessa última semana, nós tivemos aí as competições de ginástica artística. Fala a verdade, quando estava lá o Brasil com o ponto mais acima, quando veio a adversária que estava lá fazendo uma pirueta, um negócio diferente, quem não pensou que ela podia errar alguma coisa? Pecador miserável. Pensou, não pensou? Olha você. Você não é fácil também, né? Você, olha só. O pecado está enraizado, gente. Você queria o mal da irmã, meu irmão. Mas era para o bem da... Não, vem com essa história. Não vem tentar justificar erro. Todos nós pensamos. Porque você queria que o Brasil ganhasse. É a verdade. Essa é a verdade. E sabe, o problema, muitas vezes, é que o padrão humano, na verdade, ele nunca vai ser o padrão de Deus. Parece óbvio, mas isso é extremamente importante de ser ressaltado aqui. Afinal de contas, a santidade não é uma opção na caminhada cristã. Ela é uma construção e uma progressão. E sabe, para te ajudar a entender um pouco mais, talvez, nesse ponto, em meio aos padrões humanos, porque a gente quer se encaixar muitas vezes, eu quero usar uma frase que talvez, quero tomar essa liberdade, usar uma frase que talvez a tua mãe tenha usado com você em algum momento da tua vida. Você não é todo mundo, meu filho. É ou não é verdade? A mãe fala isso, não fala? Já ouviu. Tem uma galera já ouviu essa frase. Você não é igual a todo mundo, você não é todo mundo, você é meu filho, meu tesouro. Parece a dona Florinda falando, né? Mas olha só. Qual é o padrão dos pensamentos da tua mente? Ele é um padrão enraizado na cultura simplesmente humana ou já é um padrão convertido, que já está num padrão mais elevado, espiritual, ou pelo menos no processo, né, meu irmão?
E sabe, se o padrão for humano, deixa eu te dar um exemplo. Com certeza, você deve se preocupar muito com o que os outros pensam a seu respeito. Se o padrão for espiritual, você deve se preocupar um pouco mais com relação àquilo que Deus fala a teu respeito. A gente perde tanto tempo, gente, tentando agradar todo mundo. A gente perde tanto tempo tentando agradar pessoas que só querem o teu mal, às vezes até. Todas as vezes que você está agradando muita gente por aí afora, ou agradando todo mundo, provavelmente você está desagradando a Deus. Sabe por quê? Você está fazendo o que todo mundo espera e não o que Deus espera de você. E a questão do padrão é algo interessante porque, aula de história na mensagem, quando a gente volta, por exemplo, no século IV a.C., na ascensão de Alexandre o Grande, na época em que o Império Grego começa a se expandir cada vez mais, existe um processo histórico chamado de helenização. E aí, os padrões gregos de língua, de escrita, de várias formas de medida, de construção, começam a ser inseridos em grande parte do mundo, que na época era conhecido como o mundo. Que a gente sabe que não é verdade, porque é muito maior do que isso. Mas todas as regiões em que tinham contato com essa cultura, à medida que iam sendo conquistadas, elas iam sofrendo essa influência, iam sendo padronizadas para um padrão parecido com o dos gregos. Por exemplo, até o Antigo Testamento é traduzido para a língua grega também nessa época. Por quê? Tamanha era essa padronização. Essa é uma grande questão interessante. Será que na nossa mente, na nossa caminhada, na nossa vida, a padronização com relação à santidade da caminhada de Cristo está fazendo a mesma coisa com as pessoas à nossa volta, ou a gente está ficando muito mais parecido com as pessoas que não conhecem a Jesus, ou tendo atitudes que não são atitudes de pessoas que deveriam conhecer Jesus de verdade? Sabe aquele negócio da multidão? Será que no meio da multidão você está fazendo diferença ou está sendo só mais um em meio à multidão? Lembra, estamos falando de batalhas na nossa mente. Na nossa mente, qual é o padrão? E, gente, não é fácil. Olha só, por exemplo, Jesus, João capítulo 1, quando alguns daqueles que iriam ser no futuro seus discípulos começam a conversar, e vão falar: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Contextualizando, na minha e na tua vida, pode alguma coisa boa vir do Lucas, do João, da Maria, de não sei quem? Pode alguma coisa boa vir lá do teu bairro? Sabe aquelas palavras que entram no nosso coração, que tem um poder de criar fortalezas? Quando pessoas talvez olharam para você em algum momento da vida e disseram assim: você não vai ser ninguém, você não é capaz. Sabe o tipo de palavra pesada? De onde você veio, ninguém sai daquele lugar. E sabe, palavras assim muitas vezes vão tomando lugar no nosso coração em lugares que não deveriam ter espaço. E palavras machucam quando absorvemos elas como verdade, mas absorvê-las como verdade é uma escolha nossa. E por isso que o padrão é interessante quando os textos colocam aqui, e é importante porque o padrão que a palavra coloca não deveria ser o padrão que eu absorvo no meu coração. Das palavras que eu escuto, elas deveriam ser filtradas pela palavra de Deus, que é o meu padrão de verdade, para saber aquilo que deve ter espaço ou não na minha vida e no meu coração. Mas infelizmente nós damos espaço demais para algumas coisas que não deveriam ter espaço. Por exemplo, padrão de beleza, gente. Que negócio complicado. Com o advento das redes sociais, então, piorou. Fala a verdade, se você pudesse mudar alguma coisa em você, você mudava, não mudava? É o botox, é não sei o quê, o nariz, fala, cabelo alguns, né? Tamo junto, irmão, né? Aumentado aí, né? Fala a verdade, meu irmão. Agora, olha só, o problema é que muitas vezes, em meio aos padrões, nós nos perdemos. Afinal de contas, postar foto sem filtro tá difícil, né? Você dá um tapa na foto lá, uma trabalhada, né? Não posta, né? Duvido você postar uma foto amanhã na hora que você acordar. Com aquela juba.
Fala, Deus, quebra o orgulho agora dos irmãos, Senhor. Brincadeira, a gente não precisa, tá? Tô só brincando, tá? Mas, é interessante porque muitas vezes existem coisas na gente que a gente não consegue mudar tão rapidamente também. E não é uma questão de cirurgia nem nada assim. Eu lembro que quando eu era criança, eu tive meningite. E tive que tomar muitos remédios num surto que teve em Curitiba. E provavelmente, uma das sequelas que ficou, um dos dentes meus incisivos da frente tinha uma mancha amarela enorme e muito profunda. Eu tinha feito vários tratamentos e nada resolvia para disfarçar, pelo menos, ou amenizar aquela mancha. Mas quando eu era criança, aquilo não me afetava tanto. Agora, quando chegou a adolescência, meu irmão, pré-adolescência, adolescência, eu morria de medo das pessoas falarem que eu tinha uma coisa no dente, era um milho, era uma sujeira, sei lá. Eu morria de medo. Mas aquilo teve um poder de tirar o meu sorriso. E eu não sorria mais com os dentes, ou não sorria mais feliz. Eu sorria, parecia um velho banguela já. Porque eu tinha vergonha. Medo do que as pessoas iam falar. Eu lembro que um dia eu fiz uma oração. Falei assim, eu não quero mais que isso venha afetar a minha alegria. Depois que eu fiz aquela oração, lembro que uma jovem aqui da igreja, que não sabia de nada disso, me ligou e falou que ela lembrava, desse dente, se eu queria lá fazer um tratamento diferente com um dentista diferente, para ser bem mais claro, talvez aqui também, que dava aula, para você ter uma ideia, em Curitiba e Nova York. Gosto chique, né, gente? O negócio é meio diferente. Quando a bênção de Deus vem, meu irmão, o negócio é bom. E aí, foi muito interessante, porque eu pude ir lá, eles resolveram todo o negócio, e além disso ainda, pude pregar o evangelho, e o homem estava num processo de conversão, gente. Olha como é que Deus faz as coisas. Mas sabe, não tem a ver com o dente. Eu vim aqui dizer para você que está na hora de você voltar a sorrir. Porque talvez algumas fortalezas estão te aprisionando há muito tempo. Quem sabe são os padrões humanos. Quem sabe é a próxima fortaleza. Uma das fortalezas mais complicadas de lidar na caminhada cristã, que é o sofisma. São meias verdades. Aquilo que parece ser certo, mas não é. Olha só o que diz o versículo 5 desse texto. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Paulo estava dizendo que nós precisamos destruir argumentos e até mesmo pretensões que se levantam na nossa mente contra o conhecimento do próprio Deus. Mas Paulo estava falando sobre algo que acontece dentro de nós. E uma das maiores ciladas que nós enfrentamos nos nossos pensamentos são os sofismas. Aquilo que não é verdade, mas tem aparência de verdade. E esse é um dos maiores inimigos na caminhada da santidade. Sabe por quê, meu irmão? Com Deus não tem meio termo. Ou é, ou não é. Não tem meio crente, meu irmão. Não tem 99,9% de crente. É 100% ou não é. E olha só, deixa eu te mostrar, por exemplo, quando o povo de Deus sai do deserto no tempo do Êxodo, olha que interessante. Eles chegam pertinho da terra prometida, tendo vivido todos os milagres, e começam a ouvir agora os relatórios dos espias. 12 foram enviados para espiar a terra prometida. Voltam, mas o relatório deles era um sofismo. Por quê? Não era todo verdade. Afinal de contas, eles relataram o que viram, mas eles não foram completos porque eles não relataram, inclusive, lembrando o Deus que havia os livrado do tempo da escravidão. O que estava acontecendo com o povo, com aqueles 10 espias que influenciaram o resto do povo, é que eles tinham uma mentalidade de escravidão. E isso é algo muito difícil de lidar. Por quê? Quando temos uma mentalidade de escravidão, não achamos que temos direitos, não achamos que podemos vencer aquilo, não achamos que podemos fugir, não achamos nem acreditamos que tem alguma solução para aquilo. E o povo peregrinou 40 anos no deserto para tirar a mentalidade de escravidão deles, para que pudessem viver como povo escolhido de Deus. Mas eles já eram escolhidos, mas eles ainda tinham uma mentalidade de escravidão. E muitas vezes essa é uma das maiores dificuldades da nossa caminhada, porque nós temos uma mentalidade de que ainda somos escravos do pecado.
Porque existem pecados de estimação, áreas da nossa vida que ainda não foram consagradas, que nós não conseguimos vencer ainda, mas nós não acreditamos ou não conseguimos acreditar que somos capazes de vencer. Você está entendendo o que eu estou falando? É a pessoa que não consegue ter um relacionamento, tem que ter vários. Ela acha que nunca vai conseguir ter um relacionamento só. É a pessoa que tem problema com drogas e acredita que nunca vai conseguir vencer isso. É a pessoa que tem problema com pornografia. Tem vícios em outras áreas por aí afora. Tem problema com mentira ou qualquer outra coisa. Mas ela tem uma mentalidade de que ela já é escrava disso, ou porque ela tentou inúmeras vezes e não conseguiu ainda, ela não acredita que pode vencer. Mas se eu acredito dessa forma, então Jesus não é suficiente. Mas a palavra fala que Jesus é suficiente. E quando Paulo vai falar aqui no texto, ele vai dizer inclusive que nós precisamos levar toda a pretensão e os argumentos, que são muitas vezes esses sofismas, ao senhorio de Cristo. João 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe do quê? Inclusive daquilo que você achava que era verdade e que não é, porque era um sofismo. É interessante porque uma das maneiras que nós precisamos entender para lidar com meias verdades, sabe como que é? Com a verdade. Como é que você combate uma mentira? Com a verdade. Quando eu olho para a verdade ou para a palavra de Deus, eu preciso começar a me apropriar das promessas de Deus para a minha vida. Se a Bíblia fala que o Senhor estaria comigo mesmo em meio do vale da sombra da morte, eu acredito que Ele vai estar lá. Se a Bíblia diz que Ele não é homem para mentir, eu acredito que Ele não mente. E por isso que quando eu olho para a palavra de Deus, eu começo a me apropriar daquilo que a Bíblia diz que eu sou de verdade. Porque a palavra de Deus vai dizer que eu sou um filho amado, escolhido, adotado, não passo um pecador que não merecia nada, mas a graça do Senhor me alcançou. E se a palavra fala que eu sou o filho de Deus, independente de qualquer coisa que eu tenha passado no meu passado, qualquer coisa que eu tenha vivido, porque isso faz uma transformação tremenda na nossa vida. Porque o padrão muda. Não é mais o padrão do que eu vivi, é o padrão daquilo que eu estou entendendo, que a palavra de Deus revela quem eu sou de verdade. E muitas vezes nós deixamos palavras pesadas entrar no nosso coração, porque damos mais atenção para aquilo que os outros falam ao nosso respeito, do que aquilo que Deus tem declarado, falado e revelado ao teu respeito, meu irmão. Para de ficar ouvindo todo mundo, para de deixar entrar isso no teu coração, para de ouvir o que os outros estão falando por aí, falando que você é isso, você é aquilo. Você não é nada dessas coisas, você é o que a palavra de Deus fala que você é, em nome de Jesus. Chega de ficar acreditando em mentiras. Está na hora de você acreditar mais em você, assim como Jesus mesmo já acredita e já te criou para ser. Deixa eu dar um exemplo. Alguns anos atrás, eu atendi uma jovem, uma adolescente, de 13 anos de idade, completamente viciada em pornografia. Eu não lembro nem a quantidade, mas era uma quantidade absurda de tudo que ela tinha visto e continuava vendo todos os dias. Já atendi muita gente, meu irmão, mas aquele caso foi muito diferente. E eu lembro que à medida que a gente foi conversando, a gente foi entendendo que ela precisava despoluir a mente dela, porque aquilo ficava voltando muitas vezes, afinal ela ficou alimentando a carne por muito tempo, para alimentar agora o espírito. Quando nós nos convertemos, um novo homem passa a surgir, mas o velho homem continua dentro da gente. Só que se eu estou alimentando ele, a coisa complica. Então, vamos começar a orar mais, ler mais a Bíblia, cortar um pouco o vínculo de você não ficar assistindo mais essas coisas, colocar algumas traves e por aí vai. E aquilo ajudou ela em várias áreas, mas ainda não conseguia despoluir completamente. E aí eu lembro que eu conversei com muitas outras pessoas também, com coisas parecidas nessa área, e algo que eu cheguei à conclusão muito interessante é que muitas vezes, em áreas como essa, nós não usamos todas as ferramentas espirituais que a palavra de Deus nos revela. Por exemplo, uma ferramenta poderosíssima para lidar com isso é o jejum. Eu lembro que em conversas com vários jovens, essa é uma dica pastoral interessante, eu falei assim, olha, se você cair de volta nessa mesma área, por exemplo, a pornografia, ou até alguma outra área, pode usar isso também, não tem problema, não é penitência, é estratégia espiritual, tá?
automaticamente você faz um jejum de 24 horas. Pastor, mas bem amanhã, pastor, meu pai ia me levar no Batel Grill. Ele pode levar, você só não vai comer, meu irmão. Ninguém mandou pecar. Era verdade. E aí, sabe o que começou a acontecer? Os relatos. O pessoal mandava uma mensagem, pastor, a vontade foi diminuindo. Ao invés de pensar em besteira, sabe o que eu pensava, pastor? Lasanha, picanha, brigadeiro. Você mortifica a carne, mas fortalece o espírito, meu irmão. Agora, cuidado, porque o inimigo é ardiloso, é sujo. Eu lembro uma vez, estava fazendo um jejum, aí eu tinha feito lá, eu ia fazer, se não me engano, era da meia-noite, aí eu ia fazer até às 6 da tarde, um dia lá, mas eu estava trabalhando de casa naquele dia, estava sozinho, e aí eu estava preparando algumas mensagens, algumas coisas assim, faz um tempo já, e aí, com o café da manhã, tranquilo. O almoço é mais difícil, fala a verdade, você que já jejua, né, meu irmão? O negócio é mais complicado, mas foi benção. Orei, li a Bíblia, foi tremendo. Lá por umas 3:30, 4 horas da tarde, eu não estava com fome. Estava tranquilo, tocando, ia até às 6 ia de boa. Mas o inimigo é sujo, meu irmão. 3:30, 4:30 da tarde em Curitiba, existe um som que corre pelas ruas da cidade de Curitiba. Você já lembrou qual é, né? Se o Superman tem como fraqueza criptonita, o pastor de vocês tem sonho de goiabada. É uma iguaria, meu irmão. Eu nem pensei. Esqueci do jejum, esqueci de tudo. Catei o dinheiro, fui lá, comprei o sonho mesmo. Quando eu coloquei na boca, eu falei, não acredito que eu comi esse sonho. Cuidado, meu irmão, vigia que o inimigo aí tá direto, ó. Mas, ó, sabe o que é interessante? Muitas vezes nós nos esquecemos de armas espirituais poderosas. Está na hora de você não só vencer o sofisma, mas começar a usar estratégias espirituais para questões espirituais. Você está usando muita estratégia humana para tentar vencer coisas espirituais. Se você continuar assim, você não vai vencer, meu irmão. Está na hora de você começar a colocar a casa em ordem e viver um caminho de santidade de uma maneira completamente diferente. E sabe, será que não existem alguns sofismas que têm te aprisionado a tua mente, que têm te impedido de perceber o que Deus quer te mostrar? Os sofismas, meu irmão, podem ser traumas do passado, que você não virou a página ainda, que você não venceu. Eu quero ser bem claro com relação ao próximo ponto. Sofisma podem ser ideologias que você passou a acreditar e na tua vida, infelizmente, se colocaram acima dos valores da palavra de Deus. E está errado. Não tem a ver com esquerda ou direita, meu irmão. Qualquer ideologia que está acima dos valores da palavra de Deus, os teus valores não são espirituais. Ponto. Não tem discussão nem conversa. Teologias que se usam de vírgulas, detalhes mínimos, pequenos, mas que distorcem a palavra. Sofismas. Pecados. Tudo aquilo que em uma parte, ou no mínimo detalhe, não é completo, segundo a palavra de Deus, ou aquilo que a palavra revela que nós somos ou devemos ser de verdade. Mas enquanto o teu espírito não for mais forte do que a tua carne, você vai ser refém do sofismo, que vai ficar tentando justificar as tuas próprias vontades para realizar ou calar a tua própria consciência. Última fortaleza, a fortaleza dos desejos. Versículo 5, parte B, vai dizer assim: e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Outro dia me perguntaram, pastor, qual que é o teu maior desejo? E eu confesso para você que eu respondi muito rapidamente essa pergunta. Eu disse, meu maior desejo é que Jesus volte antes das minhas filhas casarem. Se puder antes até, mais cedo, melhor. Brincadeira, gente, mas, sabe, qual que é o teu maior desejo? Você já fez essa pergunta? Qual que é o teu maior desejo? Afinal de contas, meu irmão, não é fácil a vida de um pai de 2 meninas. Outro dia, parentes na mensagem, uma família aqui da igreja ensinou o filho de 4 anos de idade a me chamar de sogro.
Orem por mim, gente, por favor. Não está fácil o negócio. Mas vamos lá. Segundo a Bíblia, o pecado começa no coração ou na mente até virar uma atitude. Mateus capítulo 15, versículo 19. Muitas vezes nós somos levados pelos nossos desejos, somos levados pelas nossas vontades. Você conhece alguém que já se permitiu ser levado pelos desejos? Lembra? Quando você estava apaixonado? Fazia coisas que até Deus duvidava. Tem gente que pôs a mão na cabeça. Por que assim, gente? Fala a verdade. E muitas vezes nós somos levados pelos nossos desejos e pelas nossas vontades. No caso, os líderes judaizantes, o que eles queriam fazer era trazer a vontade deles no meio da igreja de Corinto, que não tinha nada a ver com o que Cristo tinha para aquela igreja. Agora, quando a gente olha para a palavra de Deus, a Bíblia é repleta de histórias que se deixaram ou se permitiram serem levadas pelos seus desejos. Por exemplo, Adão e Eva, que se levaram pelo desejo de comer do fruto proibido. Ou Caim, que tinha o desejo de ser aceito por Deus, não por quem era, simplesmente por querer ser maior do que o seu irmão. Ou o rei Davi, que se levou pelo desejo quando viu Betseba do outro lado, lá de cima dos muros do palácio. E sabe, a lista é muito maior e tem muitos outros personagens que foram permitindo serem levados pelos seus próprios desejos. Mas alguém levado pelos desejos não é alguém que anda no Espírito. O problema dos nossos desejos é que quando nós não levamos eles cativos ao senhorio de Cristo, nós os mantemos por perto. E quando a gente mantém ele por perto, parece, como é que é o nome daquele negócio? Parece aquele Tamagotchi, bichinho virtual, né? Década de 2000 aí, o pessoal mais novo aí já direto, que você fica alimentando, e alimentando, e alimentando, e ele vai crescendo. E o desejo se torna, em algum momento, mais cedo ou mais tarde, atitude. Eu acho interessante uma história de 1886, se não me falha a memória, de um livro, na verdade, chamado O Médico e o Monstro, uma história muito conhecida, já feita em vários outros momentos, onde vai dizer a história de um médico chamado Dr. Jenkins, que ele cria uma fórmula mágica para tentar separar a sua natureza boa da natureza ruim, só que a natureza ruim, que é o Dr. Hyde, que vai sendo revelando um monstro muito forte, ele vai tomando conta e cometendo alguns crimes que são investigados na época naquela cidade. E é interessante porque, com o passar do tempo, por mais que ele não queira, a sua natureza má vai tomando conta, porque ele vai alimentando aquela natureza. E muitas vezes esse é o problema dos nossos desejos. Nós vamos alimentando os nossos próprios desejos, mesmo que algo que parece que não é tão ruim assim, mesmo aquele negócio que não vai ter problema, mesmo aquele negócio que você fica rolando no Instagram para ficar vendo aquela foto onde está vendo, ou aquele site que você acessa, ou qualquer outra coisa que está vendo por aí, aquela conversinha do Zap que não convém. Está me entendendo? Porque Deus está querendo levantar um povo santo para viver coisas ainda maiores na sua presença. Mas enquanto nós não levarmos cativo os nossos pensamentos, gente, não estou nem falando de atitude, atitude é semana que vem só, está falando de pensamento. Enquanto o pensamento vem e eu não levá-lo cativo ao senhorio de Cristo, sabe o que é interessante? O cativeiro do senhorio de Cristo não sou eu que cuida, quem cuida é Ele. Eu nem alimento mais. E eu preciso entregar e confessar: Senhor, eu tenho desejo disso, eu tenho desejo daquilo, eu tenho desejo daquilo outro. Mas eu não quero mais isso para a minha vida. Eu quero ser quem o Senhor me criou para ser. Eu quero fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Eu não quero mais que esses pensamentos cíclicos estejam na minha mente, poluindo, denegrindo, me afastando dos teus caminhos. Purifica, Senhor, a minha mente. Purifica, esquadrinha os meus pensamentos, como a palavra vai dizer. Eu acho muito interessante, porque muitas vezes o que nós mais precisamos é admitir que temos desejos que estão errados. Temos desejos que são egoístas. Temos pensamentos
da nossa natureza pecaminosa, humana, que são hediondos, horríveis. E precisamos cortar a vazão deles, rendê-los à obediência do caráter de Cristo. Porque, afinal das contas, Senhor, eu não quero ser dominado pelos meus desejos, nem pelos meus pensamentos. Eu quero enxergar como o Senhor enxerga, eu quero pensar como o Senhor pensa, eu quero olhar as pessoas como o Senhor olha as pessoas, porque eu não quero mais ser o Lucas, eu quero ser o Lucas que é cada vez mais parecido com Cristo. Porque o Lucas de verdade aqui, gente, não é uma pessoa boa por natureza. É um pecador miserável igual eu e você. Agora, regenerado, transformado, santificado pelo Senhor, as coisas são diferentes. Mas eu me quis hoje dizer para você que está na hora de você acreditar que você pode quebrar fortalezas estabelecidas na sua mente que tem te impedido de avançar na caminhada da santidade. Eu gosto muito de assistir programas documentários de animais. Junto com as minhas filhas, elas gostam também. Para a tristeza da mãe delas. Mas é muito interessante porque eu sempre fico tentando aprender alguma coisa. Eu lembro que um dos programas que nós assistimos juntos falava sobre como os elefantes eram adestrados na Índia para que eles pudessem fazer trabalhos mais pesados, como abrir florestas, carregar troncos e até carregar turistas em alguns momentos. E é interessante porque o documentário falava que um elefante adulto é impossível de ser dobrado. E por isso, eles pegavam elefantes pequenos, filhotes, colocavam correntes bem grossas, bem pesadas em uma das patas da frente e amarravam num tronco imenso. Mas o elefante não gostava, é claro, mesmo sem filhotinho, e ele tentava com todas as forças por dias se soltar daquilo e não conseguia. Ao ponto de que as correntes começavam a entrar na sua própria carne. Dias depois, do nada, ele simplesmente parava de lutar. Ele desistia. E aí, os tratadores tiravam as correntes, tratavam as feridas, e no lugar que ficava a cicatriz da pata da frente, eles colocavam uma corda fina que eu e você poderíamos arrebentar facilmente. Mas quando ele sentia que tinha algo naquela ferida, naquela cicatriz, ele nem tentava fazer força, porque ele já não acreditava que podia mais. Tem gente hoje aqui que não acredita que pode mais vencer alguns pecados na sua vida. Tem gente aqui que não acha que o Senhor pode purificar os teus próprios pensamentos. E hoje eu vim aqui orar com pessoas que querem pedir: Senhor, quebra as fortalezas que foram colocadas na minha mente. Palavras que eu deixei entrar, que não devia ter entrado. Eu não sou o que dizem, eu não sou nem o que eu estava achando que eu era. Eu sou quem a palavra de Deus revela quem eu sou, em nome de Jesus. E se você quer fazer essa oração comigo, esse compromisso com o Senhor hoje, eu queria pedir para você ficar de pé no seu lugar. Eu já estou de pé porque eu sou quem a Bíblia fala quem eu sou de verdade, em nome de Jesus. Talvez no teu caso pode ser também a vontade de um compromisso com o Senhor, de um novo tempo, para voltar a acreditar que você pode vencer algum pecado de estimação. Eu não quero nem usar esse termo mais, porque não é de estimação, ele já é do passado, em nome de Jesus. E o Senhor vai dar a vitória em nome de Jesus. Talvez ao invés de pecado você vai ter que pensar em lasanha, picanha, vai ter que jejuar mais dias, mas vai vencer em nome de Jesus. E quem sabe ouvindo essa mensagem hoje, em meio ao culto todo aqui, aos louvores, hoje você sentiu algo diferente. Você não sabe nem explicar, mas que nos mostra que o Senhor estava nesse lugar e ainda está nesse lugar e quer se revelar a você de maneira poderosa. E se você hoje sentiu que o Senhor está te chamando, Ele quer se revelar a você. Você quer fazer uma oração convidando Jesus para ser o Senhor e Salvador da sua vida, porque só assim você começa a ouvir a voz dEle, a entender a direção dEle, a entender a Bíblia de uma maneira diferente quando você lê, porque não é um livro histórico, é um livro de relacionamento. E se hoje você quer fazer essa oração, queria pedir para você fazer no seu lugar onde você está, repetindo assim comigo: Senhor Jesus, hoje eu me arrependo pelos meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, que eu saia daqui hoje acompanhado pelo Senhor. Faz morada no meu coração
e que eu possa ouvir a Tua voz e entender a Tua direção. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, levanta a mão onde você está, eu quero só orar com você. Amém, amém, amém. Quantas pessoas? Amém, 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 amém. Quem mais? Amém. Você que está a mão levantada, vem para frente, eu quero só orar com você. O pessoal vai nos ajudar aqui, a gente quer orar junto com você. Você que levantou a mão, queria chamar você para vir aqui à frente. Nós queremos orar com você e logo depois vamos encerrar esse culto. Temos alguns líderes nossos aqui que querem só fazer uma oração por você. Mas o sofisma de agora, a meia-verdade, é para você não vir. Porque não precisa. Vem, meu irmão. Eu só quero orar junto com você, receber você nesse lugar maravilhoso da presença de Deus. Onde você está? Você que levantou a mão ou fez essa oração, vem para cá. Pode encontrar algum dos líderes aqui, a gente quer orar junto com você nesse tempo. Abençoe a tua vida simplesmente. Você que está lá em cima na galeria, pode vir para cá também, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, porque a tua palavra, Deus, é tão tremenda ao ponto de separar a nossa vida com relação àquilo que não é aprovado pelo Senhor, Pai. Queremos caminhar cada vez mais na tua presença, na tua intimidade, Deus. Mas na tua presença, Deus, num Deus santo, tudo aquilo que não é do Senhor, ele é queimado e deixado de lado. Por isso eu quero pedir-lhes hoje que fortalezas possam cair nesse lugar, Pai. Eu já posso ouvir, Deus, as algemas, os grilhões caindo, Deus, que muitas vezes têm tentado aprisionar as nossas mentes, que nos impedem de acreditar naquilo que o Senhor pode e vai fazer na vida de cada um de nós aqui, Deus. Por isso eu quero pedir-lhes agora, possamos sair daqui hoje, Deus, confiantes na vitória do Senhor, de que o Senhor vai nos ajudar, nos abençoar, nos dar a direção, para encontrarmos vitória com relação às batalhas e fortaleza da nossa mente, para que nada que não venha do Senhor tenha poder sobre os nossos pensamentos, a nossa mente. Possamos levar ao senhorio de Cristo a sua obediência em cativeiro cada um dos pensamentos e coisas erradas que passam nas nossas mentes. Senhor, aumenta a nossa fé, Deus, para que possamos acreditar que podemos sim vencer pecados, Deus, que muitas vezes se colocaram como de estimação, monstros que têm que ser colocados dentro de nós, Deus, e vão ser calados em nome de Jesus. Deus, nós somos quem a Bíblia revela que nós somos. Não o que dizem por aí que nós somos, não o que as roupas dizem que nós somos, não o que as redes sociais falam, revelam sobre nós. Nós somos quem o Senhor nos criou para ser e queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Usa as nossas vidas poderosamente. Essa é a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém.